Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu vou falar sobre o natural. Sobre o natural, né? Esse áudio vai para a playlist sobre o natural. Eu sou Melissa. Sou cristã, uma pensadora, sou escritora, leitora, sou mãe, sou neurodivergente, sou autista superdotada. E aí eu vou contar para vocês sobre espécie de sonhos, né, que eu tenho tido, e hoje eu tive mais um, que é a sensação que eu tenho que eu sou pinçada e colocada em uma realidade, em um grupo de pessoas. Grupos de pessoas que eu não conheço, pelo menos não conheço aqui, né? Essa noite, por exemplo, eu vi que eu estava paramos para ver o Sabiá Laranjeira. E era um salão, tipo um salão comunitário. E eu cheguei nesse lugar e eu tava do lado de fora, próximo à rua. Daí eu vi que tinha umas mulheres espalhadas. Só mulheres. Não tinha homens, nem crianças, nem adolescentes. Mulheres de mais velhas que eu. Mulheres entre 50 a 60 anos, por aí. 50 a 60 e poucos anos. E eu tava me preparando para ir embora, né? E porque não eram muitas mulheres, não. Aí não sei, eu senti que eu ia embora. Tipo assim, eu olhei e pensei assim, nossa, que lugar que é esse? Eu vou embora, porque não conheço essas pessoas, né? E não conheço esse lugar. E daí eu vi a rua e tinha alguns poucos carros estacionados. Eu não sei porque eu tive a impressão que eu iria pegar o carro e ir embora, né? Mas daí quando eu comecei a me afastar das pessoas, via chegando uma mulher mais velha que eu, como eu disse, entre 50 e 60 e poucos anos. E ela olhou para mim e aí se aproximou das outras mulheres, né? E falou assim, nossa, vocês viram a Melissa? Aí quando ela falou isso, eu parei e olhei para trás. Mas o estranho é que eu estava bem longe, né? Eu estava, não sei quantos metros, mas eu estava bem longe. Enfim, eu estava quase uma quadra de distância dela. E eu ouvia nitidamente o que ela falava, como se eu estivesse ali ao lado dela. E aí ela falou assim, nossa, vocês viram a Melissa como que tá bonita? E vocês viram que ela tá com um colar novo? E aí eu não tinha reparado. Aí eu reparei que tava todo mundo com roupa de festa, né? Não muito chique, mas assim, esporte fino. Um vestido, salto alto, assim, o colarzinho, sabe? E aí eu olhei pra mim. Daí vi que eu também tava de vestido, salto alto e tava com um colar prata, assim, com os penduradinhos também prata.
E aí eu estranhei, né? E aí parecia que era um... Primeiro eu estranhei que a mulher me conhecia. E todas elas me conheciam. E estranhei também que eu estivesse vestida com uma roupa que eu não tinha colocado, que eu não tinha escolhido. Um colar também novo, eu não conhecia aquele colar. E que eu também estava preparada para uma festa. Era como se fosse uma formatura. Isso, era uma formatura. E daí eu decidi voltar, daí comecei a caminhar para voltar, porque eu fazia parte daquele grupo. E estava me formando, não sei no que. E eu me senti bem quando ela falou meu nome, quando ela observou sobre a minha roupa, sobre o colar. Eu senti, naquele momento, foi só um sentimento. Não, realmente eu faço parte desse grupo. Por mais que eu não me lembre, eu senti que eu fazia parte daquilo que eu merecia aquele momento, que era um momento de formatura com aquelas mulheres. Mas não sei, eu tinha algo em comum com elas. Algum aspecto da minha vida tinha algo em comum com elas. E a gente passou um tempo ali, naquele lugar, como se aprendendo alguma coisa, né? E aquele era o momento da formatura, então a gente não ia se ver mais. É muito estranho isso, porque eu acordei com uma sensação muito boa, mas isso tem se repetido há alguns anos, não sei quanto tempo, uns 3 anos pra cá, né? E assim, geralmente quando eu começo a ter um tipo de sonho, eles sempre se repetem. Então eu comecei a reparar de uns anos pra cá que realmente eu me via em lugares, às vezes eram muitas pessoas, às vezes tinha mulheres, crianças. Eu lembro uma vez que eu estava num lugar que eu vi, sabe, que tinha muitas mulheres, crianças, e era um lugar, eu também não sabia que eram aquelas pessoas, mas era muita gente esse lugar. E era um lugar onde a gente recebia instrução. Isso, instrução. Agora eu não sei o que. Sabe quando você se reúne muita gente para dar uma mensagem? Assim, esse lugar onde eu estive era assim. Eu não lembro se eu já tinha minha filha quando eu me vi nesse lugar. Mas eu lembro que uma vez eu me vi dentro de um carro com umas pessoas bem idosas. E aí eu senti muito estranho também, porque eu me vi naquela realidade e eu pensei, nossa, quem são essas pessoas? Mas só pessoas idosas de 80, 90, né? E aí eu percebi que eles olhavam e sorriam para mim, conversavam como se eles me conhecessem. E isso tem, dos anos para cá, se repetido muito. De eu estar em lugares com pessoas, todas as pessoas, não é uma, porque assim, antes os meus sonhos eram assim. Eu sempre, às vezes, estava num lugar que eu não conhecia algumas pessoas, mas tinha as pessoas que eu conhecia. Né? Um tio, um primo, um amigo. Mas agora não. Todas as pessoas, nenhuma eu conheço. E elas me conhecem, elas me chamam pelo nome. E é muito estranho, porque elas gostam de mim, sabe? A gente tem algo em comum e eu não sei o que é, né?
Eu me lembro uma vez também que eu já cheguei numa estrada de chão. E aí tinha umas meninas, adolescentes, e tinha umas crianças caminhando junto também. E parecia que eu era adolescente também, eu não sei. E aquelas pessoas bem simples, aquela estrada de chão, sabe? E em volta tudo aqueles cercadinhos improvisados, sabe? Como se fosse tudo chácara ali. As pessoas moravam em chácaras, né? E eu caminhava com elas, e aí elas olhavam para mim, eu ficava vendo se elas iam achar, tipo, ela não é daqui, ela não é daqui. Mas elas não. Em nenhum momento elas olhavam para mim como se, ela não é daqui. Não. Eu queria que elas, sei lá, me estranhassem, mas elas não me estranhavam. E aí eu seguia para elas estavam indo para alguma comemoração, uma festinha. Eu lembro que certa vez também eu sonhei que eu estava debaixo de um barracão de lona. Nossa, tinha muita gente ali. Ai, meu Deus. E havia muitas famílias ali. E eu estava no meio de crianças. E esse sonho não é muito antigo, tem poucos anos. O mais estranho é que eu sabia que eu era uma criança. E a gente estava assim, agora, para onde a gente vai, para onde a gente vai. Porque eu sabia que a minha família não tinha para onde ir. A gente tinha perdido a nossa casa. Aconteceu alguma coisa, algum desastre natural. E a gente estava debaixo daquela lona. Um monte de gente e eu estava no meio das crianças brincando. Por mais que eu brincasse para lá e para cá, me distraísse, eu olhava de longe as famílias. Eu nem sei se eu olhava para os meus pais, eu não... Enfim, eram pessoas estranhas, né? Então, assim, é um pouco estranho, mas eu tinha no meu sentimento, assim, para onde a gente vai? Esse sonho, ele foi bem diferente do sonho que eu tive com a minha alma, que eu falei pra vocês, que eu sonhei com a minha alma, estava com um vestidinho branco, que ela tinha 21 anos, que ela, né, que ela era muito sorridente, né, cheio de uma alegria, uma vitalidade, uma doçura, enfim, uma coisa que às vezes eu acho que eu perdi, né, com o tempo, com o sofrimento. E ela era completamente despreocupada, né, não pairava nenhuma nuvem na cabeça dela. Esse sonho que eu tive com essas mulheres mais velhas, que eu estava para me formar, e eu me formei como se essa noite eu tivesse me formado em alguma coisa que eu nem sei. Pode ser que tenha correlação com essa alma, porque quando eu sonhei na plataforma, era um lugar muito grande, com essa minha alma de vestidinho branco, era um lugar que todo mundo estava esperando ali, para receber alguma informação do que viria a seguir. Era tipo isso. Isso. Uhum. Como instrução. Sabe quando você vai dar uma instrução? Você reúne todo mundo para dar uma instrução? Tipo,
todo mundo que vai fazer a mesma coisa. Todo mundo que vai fazer a mesma coisa reúne aí e nós vamos falar, ó, vocês vão fazer isso, a partir de agora assim. Então nós vamos dar instrução. É assim. Essa sensação que eu tive. Com os velhinhos, eu não tive essa sensação. Tive a sensação que eles gostavam de mim porque eu passei um tempo ali com eles. E eu não tenho coligação com velhinhos, eu não sei. Mas eles gostavam de mim e era como se eu tivesse passado um tempo ali com eles, fazendo alguma coisa. Entendeu? E é assim com as crianças também, porque eu por bastante tempo eu sonhei com crianças. E elas me conheciam. Eu muitas vezes não que eu não tivesse, eu gostava delas. Mas era como se elas gostassem mais de mim do que eu delas. E assim com os velhinhos também. Eles gostavam mais de mim do que eu deles, porque quando eu estava lá naquela realidade, eu levava um certo estranhamento, tipo, eu conheço essas pessoas, né? Mas era como se elas me conhecessem, lembrassem de mim, da maneira que eu não conseguia lembrar delas. Agora, quando eu sonhei que eu estava meio perdida, assim, eu lembro que eu vi muitas mulheres e crianças. Era um lugar para receber instrução. Eu não sei se foi antes de eu ter minha filha. Talvez até fosse, para dizer que eu ia ter uma criança, não sei. Mas com a minha alma, era uma plataforma de transformação ali. Era um lugar de aviso, né? Agora, esse último sonho que eu tive era uma formatura. Agora, do que eu não sei. Então, eu acho até engraçado, né? Porque eu tenho uma certa frustração com esse negócio de formatura. E essa noite eu sonho que eu me formei em algo. E aí eu fico pensando sobre conhecimentos que são passados enquanto a gente dorme, né? Será que a gente conhece pessoas sem ter noção de que a gente conhece? E será que a gente se forma também? Enfim. Só que a maioria das pessoas que vão contar uma experiência sobrenatural, você vai perceber, elas vão dizer assim, ó, eu sei isso, como você sabe? Ah, eu não sei explicar. Porque a gente não sabe, a gente sente. O que eu sentia? Esse grupo, eu participei, eu me formei, eu estava lá, mas eu não queria. Como se eu tivesse me formado em uma coisa que eu não queria. Essa sensação que eu tive, que eu não queria. Não sei. E eu não sei o que é. Pode ser alguma coisa que eu tenha aprendido aqui em vida, né? Vivendo aqui. Aprendi alguma coisa, me formei, ó, tá formada nisso, aprendeu isso. Mas é como se fosse uma coisa que eu não queria. Entendeu? Eu tive que aprender, mas não era da minha escolha. Essa sensação que essa formatura me deu de parabéns, você se formou, as outras mulheres também, mas não era da minha escolha. É uma coisa que teve que ser assim, entendeu? Uma coisa é diferente, uma coisa que você escolheu e tá feliz,
uma coisa que você teve que aprender na marra. E essa coisa é assim, eu tive que aprender. Será que outras pessoas também se encontram e fazem cursos e se formam e será que só eu? Enfim, eu não sei se as sessões vão continuar, né? Mas uma hora eu volto aqui para falar sobre as crianças. Os velhinhos eu só sonhei uma vez, mas com as crianças sonhei várias vezes. Agora lembrando, outro dia eu sonhei que eu estava num carro e entrava um homem, saía outro homem, entrava um homem, saía outro homem, todos homens muito importantes. E eu não sabia o que eu estava fazendo naquele carro e eu também não entendia por que aqueles homens andavam de carona se eles eram tão importantes. Eles entravam com suas pastas de couro, sabe? Era como se fossem advogados, juízes, tudo da área do direito. E eu olhava para eles assim, e eu estava no banco de trás, né? E sentada no meio, então eles entravam pela minha esquerda e pela minha direita. E aí no banco do passageiro. E aí tinha um cara que ia dirigindo, que também era um juiz, era um promotor, era alguma coisa da área do direito. Ele ia conversando, olhando para trás, sorrindo para mim, conversando com os outros, era como se eu estivesse no meio ali, tipo... E ele olhava para mim como os velhinhos olhavam para mim, ou as crianças, ou aquelas mulheres também, sabe? Que me conheciam e eu não conhecia, eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Daí eu pensava assim, é porque eu fiz faculdade de Direito, mas eu não tenho mais nada a ver com essas pessoas. Eles seguiram as suas vidas de um jeito e eu segui de outro. Eu deixei o Direito, né? Eu estou escrevendo livros, fui fazer outra faculdade. Não tem nada a ver com essas pessoas. Poderia ter me tornado como eles, mas eu estava ali e ele virava para trás e olhava, era como se eu não fosse diferente, fosse como eles. E assim como os velhinhos olhavam para mim, como se eu, sabe, como se eu não fosse uma estranha ali. Em outros lugares que eu estive também. E aí entravam pela esquerda, e aí eles iam descendo nos pontos, entendeu? Tinha um ponto, ele parava, descia um, entrava o outro, descia o outro. E assim a gente ia seguindo. Até que nós chegamos em um lugar. A esse lugar eu desci com a minha filha. Não, desci com a minha filha não, desci sozinha. Acho que com a minha filha porque eu sempre levo ela na mente, né? E esse lugar Aí quando eu desci nesse lugar, não sei se era uma pizzaria, era um lugar de comer, né? Bem longe mesmo, sabe? Porque esse motorista aí, que era um juiz, e ele só levava a gente da profissão dele, ele foi deixando as pessoas nos pontos. E eu não sei o que eram esses pontos, né? E aí eu desci parecia uma pizzaria. E aí eu desci como eu, né? E aí fiquei olhando todas aquelas coisas.
E aí eu acho que eu pensei na minha filha, porque a gente como mãe, a gente sempre leva o filho na mente. Então você vê uma pizza, você pensa no seu filho. Você vê um chocolate, é o seu filho. Qualquer coisa você pensa no seu filho. Você não consegue pensar em comer sem pensar em levar para o filho. E daí quando eu estava já nesse lugar, aí eu era eu. Na verdade eu era eu o tempo inteiro, eu só não sabia por que eles não me expulsavam do carro, não achavam que eu era estranho. E aí eu olhei todas aquelas coisas, um monte de coisa de comer assim. E aí eu me lembrei, né, se eu tinha dinheiro. E aí eu só fiquei olhando e eu não comprei nada, não tinha dinheiro. Isso é muito estranho, porque eu falei pra vocês que uma vez eu sonhei com um homem e eu até achei que era um amigo meu. Só que eu olhava pra cara dele, né? A cara dele estava inchada. E eu não sei se aqueles homens iam pro inferno, tá? Eu não sei. Aqueles advogados, enfim. Porque eu lembrei desse homem, né? Com a cara inchada. E quando eu acordei, eu fui abrir o Google, eu achei a cara desse homem. Era alguém que tinha sido condenado. E aí esse homem, eu tinha entrado, né, no carro dele e ele tinha me falado assim, você tá com fome, eu vou te levar numa padaria. Daí eu cheguei na padaria, tinha comida, né? Tinha mais era comida mesmo, tipo self-service, mas era tudo estragado. Tudo estragado. Daí quando eu acordei, eu pensei, meu Deus, é o inferno, né? E quando eu sonhei agora, eu não tinha pensado nisso. Deus está me lembrando, com esses homens do direito, talvez seja o caminho para o inferno. Não sei. Porque foi muito parecido com esse homem. Só que esse lugar onde eu fui parar, que era tipo uma pizzaria, a comida não era estragada. Portanto, eu penso que eles não foram para o inferno. Ou pelo menos não foram ainda. E se eu sonhei, é porque provavelmente, por mais que eu não tenha saído do direito, eu tenho um personagem falando sobre isso, eu quero escrever. E estou escrevendo, né, sobre justiça de forma literária, porque foi assim que eu resolvi lidar com as questões de forma literária, porque é assim que eu sei lutar, né? Através das histórias, através desses áudios aqui também, contando um pouquinho, né? Sobre autismo, sobre sobrenatural, enfim. Enfim, é isso. Por exemplo, o direito, né? Às vezes eu fico pensando, parece que um cordão umbilical que foi cortado há tanto tempo, sabe? E era uma coisa que eu tinha com 16 anos, né? Saindo de uma das aulas do 2º grau, que era assim que chamava, né? Deus falou para mim justiça. É isso que você vai fazer, justiça. E eu pensei assim, nossa, justiça, é isso que eu quero. E aí eu pensei, é o direito, sabe? Porque eu sempre fui assim. Eu nunca fiz o cálculo de vou fazer essa faculdade, depois eu vou fazer tal concurso.
curso, porque eu vou ganhar tanto. Por isso que eu me estrubiquei mesmo, porque eu nunca tive esse pensamento. O que eu queria? Eu queria que uma voz do alto me falasse: você vai fazer isso, a sua missão é essa, isso. E então, se eu nunca tive um pensamento racional, eu nunca tenho, eu não me guio, né? Eu não consigo. E aí, nesse dia saindo, Deus me falou: é justiça que você vai fazer. Ele nunca falou que eu ia fazer direito, ele falou que eu ia fazer justiça. E aí, enfim. E aí eu pensei, né? Eu fiz alguns estágios também, mas não davam certo. Eu lembro do último estágio que eu fiz no escritório de advocacia, foi parecido com o formigueiro. Eu não sei se eu falei para vocês que quando Deus me empurra algumas coisas, né? Quando eu parei de comer carne, ele me deu uma repulsa tão grande pela carne que foi impossível de eu comer carne. Ele botou isso dentro da minha boca, a repulsa, né? Mas ele já tinha me chamado para parar de comer carne. Só que eu comecei e parei. Foi assim também quando eu conheci o movimento Eu Escolhi Esperar, né? Eu comecei a esperar e aí eu voltei. E um dia eu pisei no formigueiro e a formiga picou todo o meu pé e minha perna. E Deus me falou: é o seu último aviso, para que você pare com essas coisas. E daí doeu tanto naquele dia, né? O que eu estava falando? Estava falando do direito. Eu tinha entrado naquele estágio pensando que agora ia dar certo. A moça sentou na minha frente, eu já conhecia ela. Eu conheci ela desde criança. Na verdade, eu sou mais velha que ela. E ela me falou que ela montou aquele escritório. E ela me falou todo o planejamento dela. A hora que eu olhei para ela, eu vi nela uma coisa que não existia em mim. Que eu vim sendo movida por uma voz que eu não conhecia. Não sei quem falava comigo. E eu precisava dessa voz. Se essa voz não está, eu sempre senti um certo desespero de estar na Terra. E se ele não fala comigo, eu sinto que o fio foi cortado e ele me abandonou aqui, porque eu nunca senti que eu sou daqui. Então, se ele precisa ficar falando, isso, faz isso, vai aqui. Senão, eu não vejo, eu não tenho paladar, quando criança eu não tinha vontade de comer, não via sentido em nada. Essa crise existencial que as pessoas falam que começa agora na minha idade, 40 e poucos anos, eu tinha desde criança, desde que nasci. Então, eu não queria comer, não queria brincar. E era essa voz que tinha que falar comigo, você tem que fazer, você tem que ficar, você tem que esperar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Se não fosse ela falar alguma coisa pra mim, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Porque é como uma forma, é que nem aquele grupo de mulheres onde eu estava. Eu não queria estar ali, eu não queria estar formando naquilo, eu não sei o que era. Mas aquele lugar eu sabia que eu não queria. Eu gostava de estar com as crianças, isso eu via que eu gostava. Os velhinhos, mais ou menos. E aí, eu percebi que Aliás, eu sempre percebi que as pessoas eram diferentes de mim, né? Mas essa moça, por exemplo,
ela era bem mais nova que eu, porque eu já tinha uns 10 anos quando ela nasceu. 9. A gente tinha, não sei, talvez uns... Não era tanta diferença. Acho que uns 7 anos, 8 anos de diferença. E ela era muito mais... Mas era por causa do autismo, né? Eu não sabia o que era isso. Manjada, eu não sei explicar. E aí, conforme os dias foram passando, porque eu fiquei um tempo ali, Aí comecei a sentir um clima tão pesado naquele lugar. Ela dizia umas coisas, né, que não tinha... Não é que não tinha correlação com o trabalho, até tinha. Mas eram coisas pesadas. E aquilo foi... Eu comecei a pensar, eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero me ligar a essas pessoas. Não... E só que eu queria dar certo, né? E aquela era a oportunidade que eu tinha. Eu também já estava muito tempo fora do direito, porque foi depois de ter trabalhado no Japão. E só que como eu não queria mais, eu comecei a atrasar para chegar. Não atrasava muito, mas atrasava. E eu vejo que isso já era algo que eu não queria ir, mas estava me obrigando a ir, porque eu sabia que ia chegar lá e ia ouvir ela falando as coisas, e eu tinha a impressão assim, nossa, eu não conhecia essa moça, olha o jeito que ela é. E eu admirava ela o foco dela, né? Ela pensava muito, que ela ia expandir, que ela ia enriquecer, mas eu não admirava ela, entendeu? Eu conseguia admirar ela. Eu conheci a avó dela, né? E também não conhecia ela direito, conhecia a mãe dela. E daí um dia eu vi que chegou uma moça, e aí eu senti no meu coração que era a moça que ia me substituir. Eu senti que ela ia me dispensar. E aí, certinho, né? Quando chegou a tarde, eu servi um café, ela me chamou para conversar. Eu sentei na mesa e senti um clima muito pesado. E aí ela conversou comigo, e antes dela me dispensar, ou quando ela estava dispensando, não sei se ela fez um movimento na mesa, o café virou tudo em cima de mim, me queimou. E foi a mesma coisa do formigueiro. Naquele momento que o café virou tudo em mim, por mais que eu lembro que quando eu contei para alguém do formigueiro, a pessoa falou assim, você tá louca, não tem nada a ver. Eu senti naquele momento, sabe, como se fosse um aviso. Acabou. Não é esse o caminho. Não é esse o seu caminho. Não é por aí. Não é... Você não parece com eles. Não... Então, quando eu sonhei no meio, né, desses homens, foi muito estranho. Mas ainda assim, mesmo que eu... Parece que você não corta de tudo o passado, sabe? Então, sei lá, se você fez uma faculdade, igual eu fiz direito, não tem nada a ver, e alguma coisa vai ser aproveitada, né? Porque eu tenho uma visão, né, sobre a justiça, sobre o direito diferente, pelo fato de ter cursado a faculdade. E isso eu quero usar de certa forma
para escrever meus livros. E parece que de modo espiritual também, como se... Não sei o que significa. Eu tô ali no meio, eu tô... Não sei. Bem, é isso. É.